dia, bom dia, graça e paz. Que bom que você está aqui, minha irmã, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Nós estamos finalizando a nossa semana, hoje sexta-feira, dia também do nosso jejum, né? Você que vai jejuar no dia de hoje, tem as mulheres lá do nosso grupo aqui de mulheres obedientes, e que o Senhor te ajude, que o Senhor caminhe com você nesse dia, né? Eu vou sair daqui do devocional e eu vou para um café da manhã com as mamães. Então provavelmente eu faço meu jejum amanhã. E hoje é o Dia das Mães, celebrar o Dia das Mães lá no Objetivo, né, com a Valentina. Eu vou lá ter essa manhã com ela. E com um coração muito grato, muito feliz, né, de ter, junto com vocês, aproveitado essa semana, ouvido a voz de Deus, ouvido tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, né? Que semana maravilhosa, né, gente? Para nós foi muito corrido, mas tem sido bênção demais. Ontem nós iniciamos a Conferência da Família, lá na nossa igreja, no Ministério Amós, na Igreja do Senhor, né? A qual eu congrego. E foi uma noite, assim, de muita bênção, de muita comunhão e de muito agir do Espírito Santo. Hoje nós seguimos a programação que é Ana Nóbrega, né? A pastora Ana Nóbrega, ela vai vir, vai ministrar a palavra, vai cantar aqueles louvores lindos, né? Que o Senhor entregou para ela, e vai ser uma noite, assim, eu creio, de cura, de libertação, de unção, de acolhimento. Então nós estamos te esperando hoje, sexta-feira, a partir das 19h30. Se você ainda não adquiriu o seu convite, né, ainda temos, é o último lote, então assim, corre, porque são poucos lugares e você não pode ficar de fora desta noite que o Senhor preparou para nós. Nós estamos caminhando esta semana sobre esse título aí de renúncias. Eu quero perguntar para você, nessa sexta-feira, nesse último dia da nossa semana aqui no devocional, o que o Senhor falou ao seu coração com esse tema aí, renúncias? O que o Senhor tratou com você sobre renúncias? Eu gostaria que você colocasse aí, que você escrevesse: Deus tratou isso comigo. Deus vem falando comigo nessa e nesta área. Ele tem falado muito comigo, né? Esse devocional, ele surgiu de algo que o Senhor falou no meu coração sobre esse tema. E eu espero que quando nós fecharmos aqui a semana, né, com a nossa oração de toda semana, eu espero verdadeiramente que o Espírito Santo tenha falado no seu coração e te convencido de que, se você quer viver algo maior, mais profundo em Deus, você vai precisar sim renunciar. Você vai precisar sim avançar. Você vai precisar sim se levantar de mesas. Você vai precisar sim abandonar alguns comportamentos. Você vai precisar estar no lugar alinhada com aquilo que Deus quer para você. Deixa eu falar uma coisa. E eu quero que você coloque amor nas minhas palavras e guarde isso aí no seu coração. Nós precisamos, ontem eu falava isso com o meu marido, nós precisamos nos posicionar para nós recebermos as nossas bênçãos. Gente, o céu é organizado. O reino de Deus, ele é assim, muito ajustado. Então você precisa estar no lugar. Você precisa estar posicionada, e quando eu falo posicionada, não é nem só no mundo físico, também, mas no mundo espiritual, para você viver aquilo que Deus tem para você. Você tem estado posicionada? Você tem procurado renunciar a tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Que eu tenho certeza que essa semana Ele falou com você, Ele tratou com você, Ele apontou para você, deixa eu te falar, e Ele vai continuar falando. Fica atenta,
né? Inclina os seus ouvidos para ouvir a voz do céu, porque Deus vai continuar falando. Amém? Então hoje, para quem vai fazer o jejum começa agora, nós vamos orar nessa intenção e às 18 horas é entregue lá no nosso grupo. André, hoje eu não consigo, eu também tô indo para uma comemoração do Dia das Mães, né? Não perca esse momento, vai lá, esteja com seus filhos, né? Se tem o café da manhã, toma o café da manhã com eles, né? Aproveita, né? É dia de festa, e dia de festa é dia da gente festejar, não é? Então eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar com você e por você. Fecha seus olhos. E deixa o Senhor falar com você. Eleva seus pensamentos ao seu Pai amado. Ao seu Pai que tem cuidado de tudo que você vê e aquele que você também não vê. E Ele vai falar conosco mais uma vez. Pai, meu Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus é que eu oro. E te agradeço por mais um dia em comunhão com as minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, que esse devocional dessa semana tenha falado de uma forma muito pontual a todos os corações que estão aqui presentes. A começar em mim, a começar pelo meu. Pai, nos mostra o que nós precisamos renunciar nesse tempo. O que nós precisamos renunciar para nós vivermos de fato a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos abençoa. E que todos nós que estamos aqui, que aprendemos um pouquinho mais de renúncia, que nós possamos viver todo o plano do céu para a nossa vida. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar. Manieta e lança fora todas as setas e todos os dardos inflamados do inimigo contra a nossa vida. Que todos os planos de Satanás contra a nossa vida sejam frustrados em nome de Jesus. E que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do céu para a nossa vida. Pai, em nome do Teu Filho Jesus é que eu oro nesta manhã e peço para todos aqueles que precisam de um vigor, de um renovo físico, de vigor físico, emocional e espiritual. Que nós possamos receber do alto, Pai, direto do trono de Deus, tudo aquilo que nós precisamos para esse dia, para esta manhã, para esse final de semana. Olha por nós, Pai, nós precisamos de Ti. Para aquelas que vão jejuar, que esse jejum seja um jejum que suba até vós, como um incenso agradável às tuas narinas. Nos ajude, nos fortaleça nesse dia. Abra a nossa visão para que nós possamos enxergar além do que os nossos olhos naturais conseguem ver. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos direcione. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Amém? Grupo do nosso devocional, tá? O link tá na bio. Mulheres Obedientes. É o nosso grupo, onde nós temos nosso jejum, onde nós temos, né, orado grande parte do nosso tempo. Quem não entrou, entra. O link tá aqui na bio, tá? Amém? Nós estamos falando sobre Ana, não é isso? Então já abra sua Bíblia aí em 1 Samuel. Deixa eu fazer um apanhado do que nós falamos aqui sobre Ana. Na segunda-feira eu falei para você sobre Tiago capítulo 4, 7, que diz submeter a Deus e submeter a Deus, que fala sobre obediência. Que todas as vezes que eu e você nós submetemos a Deus, Satanás tem que sair da nossa presença. Porque quando há submissão, há obediência. E a obediência é a chave que nos aproxima de Deus e nos faz viver tudo aquilo que nós precisamos viver.
Eu disse para você também na segunda-feira que você e eu, nós precisamos nos assentar na mesa da renúncia. Quem lembra? Eu também te falei que a renúncia é uma chave poderosa e que são as suas escolhas, que são as suas renúncias que vão determinar os seus resultados. E eu te disse algo muito interessante também lá na segunda, que você só renuncia àquilo que você tem acesso. Você jamais vai renunciar a algo que não tenha te custado alguma coisa. Você não renuncia a algo que você não tem. Você renuncia a algo que você tem acesso. Eu disse também para você que o diabo, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem embriagado a muitos nesse tempo. Ele tem feito você se distrair para te afastar de tudo aquilo que Deus tem para sua vida. E eu usei a seguinte frase: o diabo não precisa nos calar, o diabo só precisa nos distrair. Ele não precisa nos calar, ele vai fazer de tudo para te distrair, para me distrair. Então, você precisa entender que as distrações é uma das formas que o inimigo das nossas almas usa para nos fazer desobedecer tudo aquilo que Deus tem para mim, para você. E eu te fiz a seguinte pergunta também: o que você precisa entregar hoje? E a frase que mais me impactou na segunda-feira foi: muitas vezes o que a terra aplaude, os céus rejeitam. Lembra que eu pedi para vocês anotar? Muitas vezes o que a terra aplaude, o que a terra valida, os céus falam: não é isso, os céus rejeitam. E eu disse para você também na segunda que eu e você, nós temos que entregar tudo, não pela metade. E eu trouxe o exemplo para você de Jesus lá no Getsemane, que ele entregou tudo, ele entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com o Pai. Quem pegou essa chave na segunda-feira? Nós fomos para a terça-feira, onde nós aprendemos um pouquinho sobre Ana, sobre o nascimento do profeta Samuel, e eu te trouxe como uma primeira renúncia de Ana, que ela renunciou a se calar. Lembra? Que em meio àquela estrutura familiar desordenada, que em meio a uma companheira, né? Porque lembra que eu falei pra você que Eucana casou com Ana e casou com Penina? Lembra das Peninas que eu te falei que eu e você também, nós temos Peninas na nossa vida? E que Penina ficava o tempo todo, né? Porque ela tinha filhos e Ana não. Ela ficava o tempo todo como se fosse assim, ó. Presta atenção. Eu tenho, você não tem. Esfregando na cara de Ana que ela tinha filhos e que Ana, porque ela estava experimentando de uma esterilidade, e nós vamos ver que foi uma esterilidade temporária, ela sofria, ela era uma mulher, a palavra fala, de alma amargurada. Ela era uma mulher que chorava e não comia, a ponto de não comer, de não conseguir se alimentar. O tanto que aquele choro era um choro sofrido, era um choro de alma, era um choro de pedido de socorro. Só que nós vimos aqui que em nenhum momento Ana abriu a boca para brigar com Penina, Ana abriu a boca para debater com Penina. E te perguntei, o quanto você tem renunciado a sua boca? O quanto você tem se calado diante das acusações, diante das provocações? E eu te disse também para que você não se preocupasse com as peninas da sua vida, para que você não se preocupasse e se defender. Eu te disse também que você precisa, assim como eu, a renunciar ao seu direito de defesa, entendendo que quando eu me coloco na posição de me defender, eu falo assim para Deus: deixa que isso aqui eu resolvo. E que na maioria das vezes eu não resolvo, não. Eu crio um outro problema, um grandioso problema. Então olha aqui para mim. Renuncie o seu direito de defesa, entregue nas mãos de Deus.
A palavra fala que ele é o justo juiz. E que se não bastasse Ana sofrer todas essas demandas com Penina, lembra do sacerdote Eli? Eu falei isso também para você. Que ela estava lá orando. Ana orava silenciosamente porque, acredito eu, existem dores na nossa vida que são tão grandes, tão fortes, que muitas vezes eu não vou conseguir, isso já aconteceu comigo, abrir a minha boca e adorar e louvar e pedir. A minha oração vai ser no silêncio da minha alma, muitas vezes amargurada. A minha oração, assim como foi a de Ana, vai ser um choro. Eu disse para você também que o choro é uma oração, que naquele cenário de dor, naquele cenário de falta, naquele cenário em que Ana vivia, o choro foi uma oração. Talvez a única oração que Ana conseguia entregar naquele momento. Minha irmã, meu irmão, existem momentos na nossa vida em que o nosso choro será a nossa única oração. E deixa eu te falar uma coisa, olha pra mim. Vai ser suficiente. Vai ser suficiente. Porque quando o nosso choro é a única oração que eu e você conseguimos entregar para Deus, olha pra mim. Ele entende, ele lê e ele recebe a nossa oração, o nosso choro, assim como ele recebeu o choro de Ana como uma oração. Penina, sacerdote Eli, você está embriagada, para com isso, você para de continuar. Olha o que ele falou, até quando você vai continuar embriagada? Abandone o vinho. Ana lidou com Penina. Ana também lidou, eu não entrei nisso para não ficar extenso demais, mas ela também lidou com a omissão de um marido. Um marido que amava, mas um marido omisso. Um marido que, tanto faz, você decide aí, nós vamos ver hoje aqui ao lermos isso. E quantas vezes nós também lidamos com esse tipo de situação? Eu disse para você, minha irmã, que eu e você, nós precisamos renunciar a todo tipo de distração pela nossa necessidade. Que Ana, ela também se levantou, quando o momento em que todos estavam comemorando, ela também se levantou e ela foi aos pés de Deus. Ela foi no santuário de Deus para pedir aquilo que para ela era uma necessidade. Então não se acostume com as distrações. Eu te disse que muitas vezes as distrações é algo legítimo, porque ela estava ali num contexto de comemoração, cultuando a Deus, não tinha nada de errado, mas ela entendeu na alma amargurada dela que se ela não fosse para o lugar certo, buscar o que ela precisava, que se ela distraísse com aquele momento, embora legítimo, ela ia continuar vivendo aquela situação. E eu falei pra você o seguinte, não basta chorar. Lembra? Tem que saber chorar no lugar certo. E o lugar certo qual que é o lugar certo? É os pés do Senhor. E eu te perguntei, aonde você tem chorado? E eu fui mais além. Pode ser que você não esteja vivendo o seu milagre porque você está chorando no lugar errado. Gente, quanta coisa Deus falou conosco essa semana. E ontem eu falei para você que Ana renunciou também o sonho dela por um propósito maior. Porque Ana queria um filho, chorava por um filho, clamava por um filho, mas a nação de Israel, o povo de Deus, precisava de um profeta. Então Ana queria um filho, mas Deus, ele necessitava de um profeta. E Ana, ela abriu mão desse filho. Ana, ela fez um voto. Olha aí no seu versículo. No seu versículo 11 do capítulo 1 de Samuel, diz assim, e fez um voto dizendo, e nós lemos isso aqui ontem. Ana, ela abriu mão de algo que ela orou a vida toda, em favor de algo maior. Em favor de algo que não ia beneficiar somente a ela, mas um povo todo. E eu disse para você também, em nome de Jesus, que você pega essa chave poderosa. E em nome de Jesus agora, eu repreendo toda a seta. Eu repreendo tudo aquilo que Satanás tem feito agora.
para que a palavra de Deus seja calada. Você não tem poder no meio de nós. E eu peço aos anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério que acampem aqui, nesse momento, na sua mente, na sua vida, para que você entenda o que o Senhor quer falar conosco nesse último dia de devocional com esse tema. Eu disse para você que evangelho sem renúncia não é evangelho. Que a nossa vida tem que ser pautada naquela frase que é bíblica: toma sua cruz e siga-me. E que não existe evangelho sem cruz. Que a gente tem visto muitos pregarem aí o evangelho da prosperidade, o evangelho coach. Ei, o evangelho sem renúncias não é evangelho. Você vai ter que renunciar a muitas coisas da sua vida para que você possa viver o seu milagre. E eu te pergunto mais uma vez, o que hoje você precisa renunciar? O seu direito de estar certa? Há algo que você tanto pediu a Deus? Deus te pede, para mim, para você, filha, me dá. Entrega para mim essa necessidade de estar sempre certa, essa necessidade de estar sempre sendo aceita pelo outro, me dá. Isso tudo é mais importante que eu? Deus fez essa pergunta para nós essa semana. Qual foi a sua resposta? Porque Ana foi capaz de abrir mão de um filho. E muitas vezes nós não queremos abrir mão das nossas roupas. Lembra que eu contei a minha história? Das nossas amizades, dos nossos comportamentos, do nosso direito de estar certo, nós não abrimos mão. Ei, eu tenho que te falar hoje, antes que termine esse devocional, Deus abriu mão do seu único filho para me salvar, para te salvar. O que você precisa abrir mão? E hoje eu quero te entregar uma palavra para a gente fechar essa semana. Eu quero te falar que você precisa aprender a devolver o seu Samuel, porque Ana, ela devolveu para Deus o que um dia Deus a agraciou. Eu devolvi para Deus a minha mãe há 2 anos atrás. As pessoas falam, nossa, você perdeu sua mãe. Eu falo, não, eu devolvi a minha mãe para Deus, porque ele sempre foi dele. Eu não perco uma coisa que eu nunca tive, porque o Senhor me emprestou ela e eu a devolvi. Ela voltou para casa. Gente, quando a gente pensa assim, para quem está vivendo um luto, tudo se torna um pouco melhor. Eu devolvi, eu não perdi. E nós vamos ver aí na segunda parte do capítulo 1, Ana consagra Samuel. Eu quero que você acompanhe aí comigo. A partir do versículo 11, vamos terminar de ler o capítulo 1, versículo 11, que diz assim, ó, 11 não, 18, 17, um pouquinho antes. Eli respondeu o sacerdote, vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aquele sacerdote que achou que aquela mulher estava embriagada, quando ele entendeu o contexto, ele a abençoou. E ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi a Deus. Olha aí, Ana consagra Samuel, versículo 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Olha aí, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o filho até que o desmamou. Após desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor.
Era esse menino que eu pedia e o Senhor concedeu o meu pedido. Olha o 28, por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Você precisa aprender a devolver o seu Samuel. Qual Samuel você precisa devolver hoje? Às vezes é até algo que você pediu muito para Deus. E hoje Ele fala, me entrega, porque o que eu tenho para você vai depender se você vai me entregar aquilo que um dia eu te entreguei. Minha irmã, quando nós abrimos mão de algo por amor a Cristo, por amor a Deus, nós nunca voltamos de mãos vazias. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Nós nunca voltamos de mão vazia. Eu preciso te dizer isso. Vai aí no capítulo 2, no verso 21. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Ei, olha pra mim. Quando você entrega algo para Deus, você nunca volta de mão vazia. Aquela mulher entregou o seu filho, que era tão precioso para ela. Pensa você, mãe de um bebê. A palavra fala que Samuel era pequeno. Ela desmamou o pequeno Samuel e o entregou ao sacerdote. O menino era pequeno. Pensa você, mãe, entregando naquela ocasião seu único filho, ainda pequeno, porque ela fez um voto com Deus. Se o Senhor me dá um filho, eu te entrego um profeta. Eu te devolvo um profeta. Só que Ana não ficou sem Samuel. Porque Samuel, através da vida de Samuel, foi mudada toda uma nação. Samuel foi voz para todo um povo de Deus e é voz até hoje na nossa geração. Só que o Senhor, porque Ana renunciou, porque Ana não teve apego àquilo que era mais precioso para ela, que era um filho, o Senhor a abençoou. Que a palavra está falando no 2º capítulo de 1 Samuel, versículo 21, o Senhor foi bondoso com Ana. Lê aí, minha irmã. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Ei, quando nós levamos a nossa maior renúncia a Deus, nós nunca saímos de mão vazia. Ana chorava por um filho, mas o povo de Israel clamava por um profeta. A minha e a sua renúncia, minha irmã, tem que ser por algo maior. Aleluia. Eu te disse ontem que a árvore, ela não dá sombra para si própria. A árvore, a sombra que ela dá é para abençoar os outros que estão ao seu redor. A sua renúncia, a minha renúncia é para um propósito maior. Tem um milagre esperando por mim e por você, mas nós precisamos escolher hoje entregar os nossos Samuéis. Qual é o seu? Qual é o seu? E o que mais me chama a atenção, volta lá no capítulo 1, no versículo 24, é que Ana, ao levar Samuel, ela não leva apenas o menino, ela também leva ofertas. Ela se apresenta diante do sacerdote com... Número 1, um novilho de 3 anos de idade. Acompanhe aí. Número 2, uma arroba de farinha. E número 3, eu quero que você preste atenção a esse. Uma vasilha de couro cheia de vinho. Uma vasilha de couro cheia de vinho. Você sabe por quê? Porque o vinho, ele representava... Era sinônimo de alegria. O vinho era sinônimo de alegria. Peraí que você não pegou a chave. Eu quero te dizer que Ana, ela entregou Samuel, mas ela entregou Samuel com alegria. Renunciou a um filho, mas ela renunciou com alegria. O que eu quero te dizer é que eu e você, nós precisamos renunciar, mas renunciar com alegria. Renunciar de todo o coração. Eu e você, nós precisamos entregar aquilo que Deus pede para eu e você renunciarmos com alegria, sabendo que nós não voltaremos de mão vazia. Como disse esse louvor aqui do início, nós precisamos aprender a quebrar o nosso vaso aos pés de Jesus. Você pegou aí, você entendeu? Você precisa entregar o seu Samuel. Você precisa. Você precisa. Você precisa abrir mão, renunciar em virtude de algo maior. Porque nós que somos fiéis a Deus, Ele vai nos abençoar com dupla honra.
Ele vai nos abençoar com dupla honra. E o que eu peço nesta manhã é que o Senhor nos ajude a entregar o nosso Samuel. Cada um de nós aqui tem um Samuel que temos que entregar para o Senhor. Qual é o seu? Qual é o seu? Qual é o seu? Você tem renunciado às coisas que Deus pede para você com alegria ou resmungando, reclamando? Às vezes Deus fala para você assim, filha, é para sair dessa mesa. Essa mesa, eu não quero que você fique nessa mesa mais. Aí você fala, mas essa pessoa ficou comigo a minha vida inteira, como que eu vou deixar ela para trás? Eu falei isso aqui essa semana. Você não vai a lugar maiores e melhores se você não renunciar e obedecer. Eu quero que você feche seus olhos agora, em nome de Jesus, e repita comigo esta oração. Pai, é no nome de Jesus que eu oro nesta manhã, apresentando ao Senhor o meu coração, apresentando ao Senhor a minha vida, sabendo que o Senhor é aquele que me fez. O Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor me conhece até as entranhas da minha vida, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, me ajuda a renunciar a tudo aquilo que vem desagradando ao Senhor. Pai, ajuda-me a entregar os meus Samuéis, sabendo que eu não voltarei de mãos vazias, que o Senhor vai me abençoar, que o Senhor vai multiplicar na minha vida. Me ajuda a renunciar, a sair dos lugares que o Senhor já pediu que eu saísse, a parar de ter certos comportamentos que o Senhor já me apontou que eu preciso parar. Me ajuda a renunciar aos velhos hábitos. Pai, eu preciso de Ti, porque sem Ti eu nada consigo fazer. Ajuda-me. Trabalha na minha vida. Coloca um guarda na minha boca para que eu não fale palavras que desagrade o outro, que desagrade ao Teu reino, que faça matar, através das palavras que eu falo, a minha promessa. Pai, me ajuda a ser uma mulher de fato obediente à Tua palavra. Que os meus olhos possam contemplar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na minha vida. Que eu possa, assim como Ana, entregar, renunciar com alegria. Que eu possa entender que às vezes eu peço algo em benefício próprio, mas que eu quero a partir de hoje, Pai, pedir algo, alinhar a minha vontade aos céus. Que tudo que o Senhor me entregar, Paizinho amado, Paizinho querido, eu possa devolver, não para o meu próprio bem, mas para um bem de uma nação, para um bem de uma geração, para o bem da sua igreja. Ajuda-me, Pai. Sem Ti, eu nada posso fazer. Obrigada por essa semana, obrigada por esse devocional, obrigada porque o Senhor tem tratado de nós. Eu te louvo e te agradeço e reafirmo a minha aliança contigo. E declaro que a minha casa é do Senhor, que a minha família é do Senhor. E peço para que o Senhor acampe os seus anjos aqui na minha casa, na vida dos meus filhos. O Senhor alcança a Valentina, o Senhor alcança o Paulo Guilherme. Fala aí dos seus filhos, minha irmã, meu irmão. Que o Senhor proteja o meu casamento. Que o Senhor construa, Pai, ao redor da minha casa, muros de fogo, colunas de fogo. E acampa os seus anjos aqui. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, que forte. Glória a Deus. Gente, que bênção foi esse devocional essa semana, né? O que você aprendeu aqui essa semana? O que você tem aí para dizer? Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa do que foi esse devocional para você essa semana. O que você aprendeu? O que Deus falou ao seu coração?
Eu espero que Ele tenha tratado com você e que você ouça a voz desse Deus que é tão poderoso, que é tão maravilhoso e que quer tanto nos abençoar. Entrega o seu Samuel e você não vai ficar de mãos vazias. Amém? Beijo seu coração. Fica com Deus. A gente se vê na igreja. Quem vai estar lá hoje? Ana Nóbrega. Às 19h30. Eu te espero lá. Vai ser uma bênção. Amém? Deus te abençoe. Até segunda-feira, se Deus quiser. Semana que vem nós vamos ter o devocional até quarta-feira, porque quinta-feira eu vou viajar, eu vou fazer um seminário, gente. E quando eu voltar desse seminário, em nome de Jesus, eu já vou organizar o nosso outro encontro, que eu quero entregar um conteúdo para vocês, tá? Um encontro igual a gente fez daquela vez que eu falei para vocês sobre sangue inocente derramado, vai ser mais ou menos naqueles parâmetros lá. Eu vou nesse seminário, vai ser uma bênção, e eu já volto aí entregando para vocês esses conteúdos, tá bom? Beijo seu coração, te vejo mais à noite lá no Ministério Amós, para nós sermos abençoadas com a porção que a pastora Ana Nóbrega carrega na vida dela. Amém? Beijo. Deus te abençoe. Tô com Deus.